deste momento, vamos falar sobre Jesus Cristo é a única esperança. E vamos abordar sobre a esperança de Abraão. Todos nós que conhecemos ao Senhor, a palavra, nós sabemos quem foi Abraão. Abraão foi um homem que Deus o chamou quando ele tinha 75 anos e fez-lhe uma promessa que ele seria pai de uma grande multidão. Esse Abraão aceitou o desafio, se tornou servo do Deus vivo, do Altíssimo, e a partir dele o Senhor gerou uma nação, a qual existe, que é a nação de Israel, a nação a qual eu admiro e respeito e oro por ela, a nação do povo de Israel. Queridos, então, Abraão, irmãos, na Bíblia, ele é considerado o pai da fé. Ele é chamado pai da fé. Por isso que Jesus chama filho de Abraão aqueles que atendem ao seu chamado e demonstra uma fé como uma fé de Abraão. O Senhor chamou Zaqueu de filho de Abraão. Ser filho de Abraão é ter a mesma atitude de Abraão. Mas Abraão, irmãos, ele não é apenas exemplo de fé. Ele também é exemplo de esperança. Abraão, ele é exemplo de fé, mas ele é exemplo também de esperança. O apóstolo Paulo testemunha que Abraão tinha uma fé, uma esperança perseverante. Ele tinha uma esperança persistente. Ele não desistia da sua esperança. É algo a ser aprendido e seguido por todos nós. Essa perseverança que Abraão tinha na sua esperança. Nós precisamos aprender sobre isso. E qual era a esperança de Abraão? A esperança de Abraão é a nossa esperança. É a esperança no nosso Deus. É a esperança no Senhor de toda a terra. No Senhor que fez os céus e a terra. E precisamos aprender com Abraão. Assim como nós somos filhos de Abraão por causa da fé, nós também devemos sermos filhos de Abraão por causa da esperança perseverante que Abraão demonstrou em toda a sua trajetória caminhando com o Senhor. Ele se tornou o pai da fé, o patriarca. Depois ele gerou um filho chamado Isaque. Ele teve um filho chamado Jacó, um neto chamado Jacó. E ali nasce o povo de Israel, queridos. Para perseverarmos em esperança, como o patriarca Abraão perseverou, nós precisamos aprender algumas coisas sobre a perseverança de Abraão. Então, o que aconteceu, pastor? Por que Abraão teve uma perseverança, uma esperança persistente? Por quê? Porque ele não se enfraqueceu na esperança. Porque ele não desistiu de esperar no Senhor. A primeira razão, irmãos, porque Abraão recebeu as promessas diretamente do Deus de esperança. E nós podemos ver isso lá em Romanos, no capítulo 4. Romanos capítulo 4, no versículo 17 e 18, mostra a esperança que Abraão tinha no Senhor. Diz o seguinte, repetindo, Romanos capítulo 4, versículo 17 e 18. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão teve uma fé perseverante, porque essa fé foi produzida pelo próprio Deus no seu coração. Tanto na história de Natanael, que o Senhor fez nascer a esperança,
tanto na história dos discípulos de Emaús, que o Senhor reavivou a esperança, tanto na vida de Abraão. Abraão tem como marca uma esperança perseverante. Entre esses 3 momentos que eu trouxe a mensagem, tem um detalhe: o Senhor está presente. Nós só podemos perseverar em esperança se nós tivermos recebido essa esperança do próprio Deus da esperança. O homem verdadeiramente convertido, o homem que nasceu de novo. Quando eu falo homem, eu me refiro ao homem ser humano, né? Homem e mulher. O homem, ele tem uma verdadeira esperança no Senhor, se ele teve um real encontro com o Senhor. Por isso que a verdadeira esperança, ela não morre, porque quando o Senhor gera em nós um novo nascimento, ele gera em nós uma viva esperança. Interessante que a viva esperança que Pedro fala, ela está relacionada à pessoa de Jesus e à sua ressurreição. Jesus é uma viva esperança. E quando ele morre e ressuscita, esta esperança se torna ainda mais viva. A Bíblia diz que nós temos uma viva esperança no Senhor. Então, Abraão, ele era perseverante na esperança, porque ele recebeu do Senhor esta promessa. Queridos, há uma diferença entre fé e esperança. Eu vou falar agora sobre esperança. Esperança está relacionado àquilo que a gente espera no porvir. Esperança está relacionado ao futuro. Esperança está relacionado àquela expectativa que temos no Senhor. É a esperança, a viva esperança. Então, esperança está relacionado nas promessas de Deus. Esperança está relacionado naquilo que nós cremos que Deus pode fazer em nosso favor. Isso é esperança, ok? Então, Abraão, ele recebe do Senhor promessas. Ele recebe do Senhor promessas. E ele confia nestas promessas. Ele crê nessas promessas e ele espera estas promessas. E nós somos testemunhas que muitas das promessas que Deus fez a Abraão já se cumpriram. O Senhor prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. Isso já aconteceu. O Senhor prometeu a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Isto já aconteceu. O Senhor prometeu a Abraão que ele teria um filho. Isso aconteceu, foi Isaac. Então, muitas promessas que o Senhor fez a Abraão já aconteceram. E outras irão acontecer. E Abraão sabia no Deus que ele servia. E ele perseverava na esperança. Que isso aconteça na sua e na minha vida também, ok? Então, por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual crer, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, Abraão teve uma fé perseverante, porque ele recebeu do Senhor. Irmãos, aquilo que Deus nos dá é eterno. Aquilo que Deus semeia no nosso coração é eterno. Por isso que aquele que recebe o Espírito Santo, aquele que é batizado no Espírito Santo, ele não perde a salvação. Porque quando Deus nos dá o seu Espírito, quando o Senhor nos dá a sua fé, a sua esperança, ela é eterna. Ela se mistura com a nossa realidade existencial. Ela se mistura com o nosso ser. Ela está impregnada em nós. Por isso que Jó falou, ainda que ele me mate, eu confio nele. Jó, ele no momento mais difícil da vida dele, ele ainda confiava e esperava no Senhor. Ainda que a gente não queira
esperar em Deus. A gente sabe que algo dentro da gente diz: espere no Senhor. Já dizia Davi: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A perseverança na esperança que estava em Abraão, porque ele recebeu do Senhor. E por isso ele perseverava. Ele sabia que o Senhor vive. Ele sabe, como diz aquela música que está tão marcante nesses dias, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Em outras palavras, porque ele vive. Porque ele falou comigo. Porque ele entrou na minha vida. Porque ele me encheu o coração de paz, de amor, de fé e de esperança. Porque ele me batizou no seu Espírito Santo. Eu tenho esperança nele. Que o amanhã ele providenciará o que eu preciso. Eu tenho esperança. A segunda razão porque Abraão tinha uma fé perseverante era porque ele, em esperança, cria contra a esperança. Ou seja, Abraão, irmãos, ele não depositava a sua esperança na sua percepção humana. Eu falei isso anteriormente em outros vídeos, que existe a esperança que nós produzimos, que é a esperança que surge de nós, e essa esperança, ela está relacionada às circunstâncias, ela está relacionada àquilo que a gente imagina que vai acontecer. É uma esperança das emoções, das circunstâncias, das percepções. E existe a esperança na pessoa do Deus eterno, do Senhor da glória. Abraão, irmãos, ele não se deixava ser dominado por essa esperança produzida pelo seu coração, mas ele se fortalecia na esperança produzida pelo próprio Deus no seu coração. No versículo 18 diz: o qual, Abraão, em esperança, a esperança que Deus semeou no seu coração, creu contra a esperança. Abraão, em esperança, crer contra a esperança. Qual é a esperança que Abraão é contra? Qual é a esperança que Abraão combate? É a esperança do seu coração. É a esperança das suas circunstâncias. É a esperança das suas percepções. É a esperança da sua instabilidade emocional. Abraão, ele olhava para as circunstâncias e ele dizia: eu não vou atentar para isso, porque a minha esperança não está nas minhas circunstâncias. A minha esperança está no Senhor que me fez promessa, o Deus Altíssimo. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então, em esperança, a esperança que Deus lhe deu, a esperança que Deus lhe deu quando você se converteu, o Espírito Santo se move em você, você sabe que ele vive, você sabe que ele é real na sua vida, você sabe que a fé que você tem vem do Criador, você sabe que ainda que você queira desistir, há algo dentro de você que diz: confia, espera, vai dar tudo certo. Isso é Deus na sua vida, é o Espírito Santo pela palavra. Abraão tinha isso quando ele pensava em desistir, quando ele pensava em enfraquecer, quando a esperança das circunstâncias humanas dele queriam serem mais fortes, queriam sufocar a esperança que Deus dava. Ele dizia: não,
eu vou lutar contra essa esperança, porque eu confio na esperança que Deus me deu, não a esperança que a circunstância me constrói. Por isso que ele olha para o seu corpo amortecido, por isso que ele olha para a sua esposa envelhecida, uma esposa que não podia ter filho, mas ele continua esperando no Senhor. É isso que Deus está falando para você. Se não vier de Deus, não queira. A sua esperança tem que vir do Senhor. Diga para Deus, se o que eu espero não vier do Senhor, eu não quero de outro lugar. Irmãos, tudo posso naquele que me fortalece. As coisas que sonhamos, nós podemos ficar sem elas. Se Deus disser, não, meu filho, eu não vou lhe dar isso, porque tudo posso naquele que me fortalece. Mas se Deus julgar que aquilo que a gente espera vem do Espírito dele, ele vai fazer. Sara creu na sua esperança. E quando ela se enfraqueceu na esperança, ela deu seu jeito. Ela teve problemas. Mas Abraão não. Ele, 25 anos, ele esperou no Senhor. 25 anos, ele confiou na esperança que o Senhor gerou no coração dele. Não na esperança que ele gerava. Ora sim e ora não. Confie na esperança que é Jesus. Não dê crédito à sua esperança. Não confie nas suas percepções. Não olhe para as circunstâncias. As circunstâncias mentem. As circunstâncias mudam. Olha o que nós estávamos passando. Em fevereiro estava tudo bem. De repente tudo mudou. Olha o que nós estamos atravessando. Tudo muda. Os tempos mudam. As circunstâncias mudam. Não olhe para as circunstâncias, querido. Elas mudam. Mas o Senhor, nosso Deus, ele é imutável. Ele permanece o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele creu contra a esperança. Ele usou a esperança que Deus lhe deu para sufocar a esperança meramente humana, circunstancial, emotiva que todos nós temos. Lute contra a sua esperança e se apoie na verdadeira esperança. Se você quer algo de Deus, diga assim, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Busque uma palavra de Deus, pergunte a Deus sobre isso, diga, Senhor, fala comigo. O que o Senhor tem sobre esse assunto? O que o Senhor quer falar comigo? O Senhor vai falar. Se Ele disser, espera, você vai esperar. Se Ele disser, basta, a minha graça te basta, você vai bastar também, meu irmão. É assim que funciona, mas não fica criando a esperança do seu coração. Isso vai gerar ansiedade, isso vai gerar depressão, isso vai gerar escolhas erradas. Compreende? E por fim, por que Abraão tinha uma fé ou uma esperança perseverante? Porque ele não se enfraqueceu na fé. No versículo 18 de Romanos 4 diz, o qual, em esperança, que é Abraão, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Está vendo aí? Pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Glória a Deus. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo amortecido. No versículo 20, olha o que diz. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Queridos, a fé e a esperança são irmãs gêmeas. Pastor, o que é esperança? Esperança é expectativa no futuro. Esperança é aquilo que a gente espera de alguém. E fé, pastor? Fé é confiança no que a pessoa é e no que ela fez.
Então, pastor, qual é a diferença da minha fé em Deus e da minha esperança em Deus? A sua fé em Deus é você confiar em quem Jesus é. Isso é fé. Você crer em quem Ele é. E você crer em que Ele fez, no que Ele fez. Eu creio em quem Jesus é. Ele é Filho de Deus. Ele é fiel. Suas promessas não falham. Eu tenho fé nisso. Fé é você confiar no que Cristo é. E no que Ele fez, passado. O que Ele é, presente. E no que Ele fez. Esperança é você confiar no que Ele promete. Esperança é confiar no que Ele vai fazer. Fé é presente. Esperança é futuro. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então Abraão, ele não enfraqueceu na fé. Ele foi perseverante na esperança. Porque ele tinha fé. Porque ele sabia quem era o Senhor. Aleluia. Ele sabia e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, versículo 20. Mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Abraão não se enfraqueceu na fé, na esperança. Porque ele usou a fé, ele diz, eu confio no meu Senhor, eu sei quem é Ele. Lá em Hebreus diz que quando Abraão leva Isaque para ser sacrificado, Abraão confiava em Deus, Abraão sabia do caráter do Senhor. Sabe por que a sua esperança não pode morrer? Sabe por que a sua esperança não pode se definhar? Porque você sabe em quem você crê. Ele é fiel, ele não mente, ele é amoroso, ele é verdadeiro, ele nos ama mais do que nós nos amamos, ele nos ama mais do que as nossas mães nos amam, ele é fiel, ele é infalível, bendito é o nome do meu Senhor. Ele não mente, não há sombra de variação no Senhor, não há mentira, não há desonestidade, não há infidelidade. Ele é o ser mais extraordinário de todo e além do universo. Abraão confiava nesse Deus. A minha fé e meu amor estão firmados no Senhor. Quem confia no Senhor não é uma fé positivista, não é uma fé fanática, mas é uma fé de alguém que confia no Senhor. O Senhor está dizendo, você confia em mim, Abraão? Você confia nas minhas palavras, Abraão? Eu confio, Senhor. Então creia, porque o que eu prometi virá, Abraão. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eu vou falar no próximo vídeo sobre fé. Eu queria falar nesse vídeo, mas vai ficar um pouco longo. Eu vou falar sobre fé. Por que fé? Vou falar sobre fé no próximo vídeo. Já estou adiantando para os irmãos. Então, queridos, Abraão não se enfraqueceu na fé. Ele não duvidou por incredulidade. É semelhante quando alguém que você confia, por exemplo, uma mãe. Nós temos mães maravilhosas, eu confio na minha mãe, a minha vida. Eu confio 100% na minha mãe. Então ela diz para mim, filho, eu vou fazer isso por você. Eu confio na minha mãe, eu tenho fé nela. Ainda que ela pareça que demore, ainda que pareça que ela se esqueceu, ainda que pareça que ela não está fazendo aquilo por mim no tempo que eu deseje, eu vou confiar na minha mãe, porque eu a conheço. Trazendo isso para Deus, eu vou perseverar em esperança, porque eu conheço o Senhor. Quem não conhece a Deus, não estou falando de conhecimento histórico bíblico.
Eu não estou falando de quem conhece a história bíblica sobre Jesus. Eu estou falando quem conhece a Deus. Quem teve uma experiência real com Ele. Eu estou falando quem tem o Espírito Santo. Eu estou falando quem caminha com o Senhor há um bom tempo e sabe quem Ele é. Quem conhece a Deus dessa maneira que eu estou falando, vai perseverar em esperança. Sabe por quê? Porque ele sabe quem o Senhor é. E ele sabe que aquilo que Deus fala se cumpre. Que Deus abençoe a vocês. Que perseverem em esperança. Esta fase vai passar. Passarão os céus e a terra. Mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Seja perseverante em Deus. Jesus Cristo é a nossa única esperança. É Ele que gera em nós a verdadeira esperança. É Ele que revive em nós a verdadeira esperança. É Ele que produz em nós a persistência na verdadeira esperança. O Deus de Abraão é o nosso Deus. A esperança que foi semeada no coração de Abraão é a esperança que está semeada no nosso coração. Abraão perseverou em fé e em esperança, porque ele recebeu as promessas de Deus. De repente, se você se decepcionar na vida cristã, é porque você recebeu promessas do homem. Você recebeu promessas de profetadas. Cuidado com os profetas, tem muito profetadas por aí. Você vai receber as promessas de Deus. Você vai perguntar, Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor me diz sobre essa situação que eu estou vivendo? A gente se frustra na vida cristã quando a gente fica ouvindo promessas de pessoas alheias. Mas se você buscar ao Senhor, o Deus que você conhece, Ele vai falar com você e você vai esperar com persistência. E Ele vai te ouvir. Deus respondeu a muitas das expectativas de Abraão. Interessante que muitas das coisas que Deus prometeu para Abraão já se cumpriram. E outras estão se cumprindo e ainda vão se cumprir. Que Deus abençoe a vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Em nome de Jesus. Tenha um bom final de tarde. Tenha uma boa noite. Um feliz domingo. Jesus Cristo é a sua esperança. Se alegre no Senhor. Busque ao Senhor neste dia. Derrame-se perante Ele em oração. E diga, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Ou então, você já ouviu a voz de Deus nesta tarde, através dessa live. Porque eu sinto que Deus está me usando para profetizar sobre todos vós que me assistem. Um grande abraço em nome de Jesus. Eu estarei de volta quarta-feira. Minhas lives serão quarta e domingo, ok? Um grande abraço a todos vocês em nome de Jesus. Tchau.